Opa, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu tô fazendo alguns testes aqui, tá? Para começar a live com olá, 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 boa noite. Tô fazendo alguns testes aqui para começar a live com o professor Caetano, tá? Então, boa noite, Luciana, Milena. Caetano aí, Caetano, chama nós aí, cara, né? Vamos entrar aí, beleza? Ver se aparece a. Ué, por que o Caetano não pode participar, cara? Entendeu? Eu tô tentando aqui ajustar rapidinho. Oi, Bia. Oi, Bela. É... Não fiz besteira. O Coringa apareceu aí. Deixe-me. Ué, tem uma restrição aqui, cara. Eu acho que. Ó, apareceu aqui, cara. Deixa eu só responder ao Caetano aqui. Oi, Blanda. É, Blanda, tudo bem, Blanda? Boa noite, tudo certo? Tudo certo, Blanda, Bia. Deixa eu ir acenando pro pessoal aqui. Mari, só um minuto aí, gente. Ok. Boa noite, Blanda. Boa noite, tudo bem, querida? Espero que esteja tudo bem. Oi, Bia. Oi, Bia. Não esqueci daquele seu recado, não. Daqui a pouco eu dou, viu? Deixa eu ter mais gente. Ah, eu estou organizando aqui a parte do. Tá aqui, ó. Opa! Milena, Blanda, Caetano, tá aqui, ó. Caetano, certo? Camarada Caetano aí. Todo mundo me ouve? Acho que todo mundo me ouve, né? Podem me dar um feedback, por favor. Vamos lá nessa. Que dia é hoje? Quinta, né? Terminando o mês de abril. Lá vem ele, gente. E aí, Rodrigo, tudo bem, cara? E aí, me escutando aí numa Tudo boa? bem? Beleza? Estamos aqui ajustando tudo aqui, beleza? Hoje eu estou Legal. de amarelo em sua homenagem. Ah, eu tô de preto. Vim te homenageando. Ah, beleza. Isso aqui é o mais próximo que eu tenho de uma camisa do Brasil, assim. Então tá, o Iron Maiden aqui, amarelo. E, Oi, Ju. Boa noite, Ju. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Oi, Mayumi. Tudo bem, querida? Fofinha, obrigado. Oi, Larissa. Olá, 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 olá. Eu tô organizando aqui uma parte de luz aqui, porque o negócio tá meio escuro aqui, né? Oi, Ju! Saudades, querida. Te prepara que daqui um dia é tu, viu, Ju? Já deixo avisado. Tá? Opa, olha aí! Agora temos é, um ninja ali, olha aí, cara. Entendeu? Devidamente paramentado, devidamente paramentado. Deixa eu ver, gente, tem essa pronto, essa luz foi a aqui que minha eu não de sei. Eu Sub-Zero. acho que deu uma melhorada essa luz esquisita aqui, cara. Não sei se. É, eu não sei se a minha tá É, ruim, a Ju falou que a minha tá estourando aqui em cima, é isso mesmo? não dá pra ver, cara. É porque a iluminação aqui nesse quarto é muito ruim. Mas eu acho. Oi, Ana Clara, boa noite. Apaga aí, Ju. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só fazer um teste aqui também. Deixa eu só aproveitar tudo. Só um minuto. Deixa eu. Deixa eu ver se vai fazer diferença aí, cara. Mais ou menos. Bom, Rodrigo, boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite. E aí? Hoje a gente está concorrendo com a galera pesada, viu? Hoje a gente está concorrendo até com o Chitãozinho Chororó.
Mas Aí, beleza, faz parte. é capaz, é capaz então. A gente faz o que for possível aqui. Tudo bem, camarada? Então, a Gabi entrou, um monte de gente entrou aí. Boa noite a todos. Cara, muito prazer que eu tô aqui para conversar com o Caetano hoje sobre um tema bem legal, tá? Um tema que abordagens de diferentes níveis, a gente vai tentar mais ou menos sintetizar, né, algumas coisinhas aqui para ajudar a galera, para botar a cabeça para pensar, ok? Nessa realidade nossa aí de quarentena, beleza? Então a gente vai falar sobre trabalho, né? A gente vai falar sobre trabalho. Mas não só sobre trabalho, né? Da relação de trabalho como elemento de construção da dignidade humana. Assim, eu acho que é um ponto bem legal. E é legal também, acho que o Caetano vai concordar comigo, que é um tema que pode ser abordado tanto numa perspectiva um pouco mais objetiva, né? Pensando assim, emprego, trabalho, desemprego, né? A realidade prática, vamos falar assim, como também numa perspectiva mais filosófica, simbólica mesmo, né? Entendeu? Da importância do trabalho, né? Do que significa, né? Enfim, da própria ideia de trabalho, não só o ato concreto em si, né? Mas do entendimento, né? Do que é o trabalho e do que é a dignidade humana, certo? Rodrigo, se eu falar besteira, me corrija, por favor. Não, manda ver, manda Tá? ver. Eu vou abrindo os trabalhos aqui, mas você fica à vontade, tem bastante coisa para a gente comentar. Beleza? Então, olha só, digamos que a gente vai ter que escrever sobre isso, né? Então, vamos pensar num contexto aí que a gente tem que fazer um tipo de produção sobre isso. Então, eu acho que, né, eu sempre comento com os alunos que sempre que possível, que ele traga no texto dele um conceito sobre aquele que está sendo trabalhado, ok? Porque aqui ajuda a dar um norte para o texto dele. Esse conceito, enfim, a gente tem diferentes acepções aí, né? Mas quando você chega lá, por exemplo, a própria ideia de trabalho, a gente não tem um conceito pronto, universal, talvez, disso, né? A gente tem diferentes maneiras de enxergar isso. Mas quando o aluno, por exemplo, chega no texto dele e fala, olha, o trabalho aqui está sendo entendido dessa maneira, isso ajuda a dar um norte no processo de argumentação. Então, acho que a gente pode começar por aí, Rodrigo, mais ou menos falando como que a gente conceituaria trabalho. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Assim, do ponto de vista da teoria econômica moderna, e aí moderna eu estou colocando do século XIX para frente, né? Se pensa em trabalho como o gasto de energia mesmo que o ser humano empreende na interação dele com a natureza para poder produzir bens, produzir riqueza. E é justamente o trabalho humano, né, é esse gasto de energia que, ao transformar a natureza, produz valor, produz efetivamente riqueza. Esse é um conceito que a gente encontra já desde o John Locke, ou portanto ali nos filósofos liberais, né, nos iluministas. Está em Adam Smith, na Riqueza das Nações. Isso está em Thompson, que era um economista britânico, também Davi Ricardo, que era um economista britânico, que até às vezes se comenta dele no ensino médio. Isso está em Marx, está em Engels, né, a definição clássica do Marx dentro do Capital. Então acho que a concepção que seria segura de usar, né, seria essa capacidade que o ser humano tem de, ao gastar a sua energia, né, mental e física, interagindo com a natureza, transformando-a naquilo que o ser humano precisa para suprir as necessidades dele, né? E aí eu queria só dar um desdobramento aqui, porque essa reflexão também tem no Adam Smith, tem no Marx, né? Que é se os animais seriam capazes de trabalhar, e se os animais são capazes de trabalhar, o que diferenciaria o trabalho humano do trabalho dos animais? Excelente, Ou seja, os animais... Quer dizer, primeiro tem que definir o primeiro elemento, né? Os animais são capazes de trabalhar, ou seja, os animais são capazes, né, de, num esforço mental, não no nosso sentido, né? Mas a gente entende o esforço mental de determinados animais. Num esforço mental e físico, interagir com a natureza, transformar a natureza, né, em determinados elementos que eles precisam para a sobrevivência? E a resposta é sim, né? O Marx dá o exemplo de abelha, produção de colmeia, ou seja, a colmeia não é um dado da natureza, né? Ela não está lá, né? Anterior à abelha, né? A abelha a produz com o esforço dela. Para ficar um pouco mais brasileiro, eu costumo dar o exemplo de João de Barro, né?
ao produzir Aham. a casinha dele. Então, animais são capazes de trabalhar. O que diferenciaria, então, né, o trabalho humano do trabalho dos animais? E aí, alguns dos meninos aí que eu sei que estão acompanhando a live conhecem a distinção, né, que vai ser assim oferecida desde o John Locke até chegar ao Cara, Karl Marx. deu uma travada aqui para mim, rapidinho. Deu Foi, uma né? travada aqui para mim. Você pode só emendar aí para mim, por favor? Tá. Mas não, mas eu vi que, inclusive, a participação da galera desapareceu aqui para mim. É porque, cara, eu desativei os comentários, inclusive eu estava Ah, esperando uma brecha para falar isso. Porque os comentários ajudam a travar o vídeo, entendeu? A galera ficar comentando e tá. por aí vai. Então eu vou pedir para a galera Beleza, que mas quiser fazer alguma pergunta e tudo, mande na caixinha. Tem uma caixinha de pergunta aqui. Daqui a pouco eu abro. É só para ver se não tranquilo. trava, porque hoje a internet está concorrida. Não, beleza, 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 tá feito. Então, Uhum. só para retomar o ponto, né? Se a gente conclui que os animais são capazes de trabalhar, né, porque conseguem interagir com a natureza, alguns deles usando inclusive a noção de ferramenta, né? Então, sei lá, Uhum. um macaco, né, que pega um pedaço de pedra para abrir um coco, por exemplo, aquilo constitui uma concepção de ferramenta. Então, o que diferenciaria o trabalho dos animais do trabalho humano? E aí a resposta, que até alguns alunos que eu sei que estão acompanhando a live aí já meio que sabem, é que o trabalho humano ele é dotado de vontade, né? Ele é expressão da liberdade humana, e o trabalho dos animais é orientado por instinto. O fato do trabalho dos animais Uhum. ser orientado por instinto não quer dizer que ele não possa mudar, né, ao longo do processo evolutivo. Ele é óbvio que pode. Mas, nesse sentido, o trabalho humano ser reflexo da vontade e da liberdade dele é o que determina, né? Tanto que a gente pode escolher essa profissão aqui e amanhã ir vender coco na Bahia, né? E fazer qualquer outra coisa, né? Então, isso já diferenciaria, né? A capacidade que o ser humano tem de interagir com a natureza, transformando, gastando sua energia mental e física para produzir objetos, né? Para suprir as necessidades das mais variadas, e não só necessidades que são essas mais prementes, assim, sei lá, necessidades primárias, né? De comer, de beber água, de moradia, de deslocamento, de comunicação. Mas tem um autor chamado Ernest Fischer, o título do livro dele é A Necessidade da Arte. Aí é bem Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, o que seria da Isso, vida isso. humana, né, sem arte, né, sem estética, né? E se for ver nesse sentido, o trabalho, por ser produção, o trabalho é arte, né? Ou seja, trabalho é Isso. arte, é algo que a gente produz. Então, tem teóricos, inclusive, dessa economia da virada do século XIX para o século XX, que tratam, inclusive, a noção de artesão, né, e de um artista muito próximos, né? Ou seja, ambos Isso, estão isso. criando e estão criando. A raiz da palavra é a Exa- mesma, né? Exatamente, a raiz é a mesma, né? A famosa escola de Bauhaus na Alemanha, né, que é a inovação do design, né, ou seja, a preocupação do design, a preocupação da estética, unindo com a indústria moderna, né, tem justamente essa concepção, né, o trabalho do artista e do artesão, eles se aproximam, são criadores, né, porque tinha isso, né, Uhum. o artista como um lado intelectual, criativo, né, e o artesão como se fosse o trabalhador braçal puro, né, então o trabalho também envolve arte, né, Com esse é um aspecto certeza. até Só para para. esse é um aspecto até Não, para termine, por favor. é um aspecto até para desdobrar depois, né? Quando o trabalho perde a Sim. sua, a sua dimensão artística, o quão enfadonho, maçante, alienante ele se torna, né? Então, bom, Uhum. é óbvio que não dá para todo trabalho ser criativo o tempo todo. Isso é um mal da nossa época, inclusive, né? Parece que a gente Sim, sempre tem sim, que sim, sim. trabalhar com o que gosta somente, né? Viver uma felicidade plena, sabe? Essas ilusões, né? De qualquer forma, assim, eu acho que dá trabalho nesses termos. Cara, a internet está de jeito, mas vamos lá, cara, entendeu? Peço paciência. Eu tô aqui, eu peço paciência. Que a internet tá horrível, cara. Beleza. Bom, não sei se a galera Horrível. perdeu, né? De qualquer forma, assim, eu ia concluir, pelo menos essa primeira parte, para a gente circunscrever essa noção de trabalho nesses termos, né? Uhum. Como esse gasto energético mental e físico, a relação com a natureza,
a transformação da natureza em bens que o ser humano precisa, né? E é isso que dá valor, isso é que atribui riqueza às coisas, como fruto da autonomia do ser humano, da vontade e da liberdade dele. Eu acho que dá para colocar nesses termos, né? Pois é, então, ô, Rodrigo, deixa. Eu tô travando muito aí, como é que tá, cara? A minha internet tá só Jesus aí. Não, ela deu uma travada aqui mesmo. Você ficou. Cara, vamos lá, você vai me avisando aí. Você tá embaçado aí pra mim. Deixa eu ver se eu trocar de lado aqui rapidinho, gente. Deixa eu ver se melhora aqui. Rapidinho. Não sei, agora tem a luz ali. Peraí. Bom, beleza. Olha só. Deixa eu segurar aqui rapidinho. Então, não sei se deu uma melhorada aí. Eu queria só destacar aí um ponto, né? 2 pontos em cima do que você falou, né? Eu posso, então, fazer uma reflexão ou ponderar, talvez até pensar em colocar isso no papel, de que o trabalho humano, ele está aí, ele é dotado de uma consciência, sabe, né? De que existe aí por trás dele, né? Não apenas a ação, né? Mas a consciência também. Exato, exato. Até porque, para a própria fabricação dos objetos, eu tenho que ter uma consciência do que eles serão, né? Então, é óbvio que o elemento... a gente pode considerar o seguinte, que quando você aprende a fazer aquele objeto, ele vai ganhando um quê de mecânico, que você tira um pouco daquele esforço mental, daquela consciência, mas a consciência sempre estará lá, ela faz parte, até para ter noção do que o objeto é, né? Isso é a definição sartriana, inclusive, de objetos, né? Os objetos, primeiro eles nascem como essência e depois como existência, né? Ou seja, primeiro o objeto nasce como ideia, como conceito, para depois existir no mundo, fisicamente, materialmente, né? E nesse sentido, um objeto pode renascer ou pode nascer propriamente dito, mudando apenas o conceito, né? Ou seja, se eu pego um copo e coloco um algodão e coloco um feijãozinho, agora não é mais um copo, é um vaso. Ou seja, mesmo aparentemente eu não mudando fisicamente o objeto, é um outro objeto agora. Porque mentalmente ele foi alterado, né? Tanto que se alguém pegar esse seu vaso e quiser colocar água para beber, você vai, maluco, olha o meu vaso aí, né? Vai matar o meu feijão afogado? Exatamente. E a gente já... E a gente já não vai pegar, justamente, a gente já vai se limitar a não pegar aquele copo, enfim, aquela coisa toda, porque a gente já deu um outro uso, atribuiu um outro uso para ele, apesar da forma exatamente não ser exatamente diferente. Mas aí eu queria pegar o gancho do que você falou da arte, né? Porque quando a gente fala muito de arte, de literatura, faz reflexões sobre isso, a gente ainda tem uma visão que predomina, assim, muito nas pessoas, no senso comum, de que o trabalho artístico, ou de que a produção artística é uma coisa ainda muito intuitiva, é uma coisa ainda muito ligada a elementos, sei lá, sobrenaturais, a inspiração, a uma série de coisas. E tem um ponto que sempre precisa ser destacado, até para a galera de prova mesmo, sobretudo se for pensar ali naquela coisa do estilo mais UNB, ou na literatura contemporânea, ou em caras assim que dão um super trabalho para interpretar, como o João Cabral de Melo Neto, entender que por trás do texto, enfim, da obra, há o trabalho, certo? Há um trabalho ali, né? Há um trabalho... O João Cabral de Melo... O João Cabral talvez seja o exemplo disso, né? Sim, sim, exatamente. De método, de rigor, de reflexão. É claro que as inspirações vêm, né? É claro que os fatos, as situações, os acontecimentos, as experiências, elas inspiram. Mas a gente não pode ignorar que o trabalho, que arte é trabalho, certo? Né? E que quando eu estou analisando um texto, quando eu estou analisando um romance, quando eu estou analisando um poema, que seja, um dos elementos que vai me permitir compreender melhor aquilo é tentar entender qual foi o trabalho que há ali por trás. Certo? É por isso que a gente vai ver que na literatura é muito recorrente, não só na literatura, mas na arte, se a gente considerasse a arte moderna e contemporânea, a reflexão sobre o próprio trabalho artístico, sabe? Essa dimensão que a gente pode chamar de uma dimensão autorreferencial, que é mais comumente chamada de metalinguagem, certo? Ou seja, né, a obra voltando para si mesma aí. Eu vou puxar esse gancho depois, para a gente falar de uma noção de trabalho imaterial que tem sido meio que banalizada dentro da lógica neoliberal. É um conceito trabalhado por um filósofo austríaco radicado na França, que é o André Gortz.
e vai ser até uma maneira da gente completar o raciocínio que eu vou trazer da sociedade do cansaço depois, né, de um filósofo Excelente. sul-coreano, que tá ficando mais em evidência, né? O filósofo coreano é radicado na Alemanha, né? O Byung Chul Han. Então depois a gente comenta isso, mas eu vou resgatar essa noção do trabalho artístico ser trabalho, mas ele ter o elemento intelectual muito presente, às vezes mais do que o físico, né? E essa noção de trabalho imaterial, de capital imaterial, como que isso entra na obra de arte, como que isso entra numa banalização do setor neoliberal. Depois eu vou puxar esse gancho, vamos ver se a gente não esquece de comentar isso. E esse gancho que a gente falou sobre a arte aqui, que vai ser inevitável, ele permite fazer uma ligação direta com aquela noção de dignidade, né? Numa reflexão de como que a arte ela é um elemento de afirmação da própria humanidade. Exato. E assim, tem essas coisas, né, conectadas. Esse conceito de dignidade, ele é um conceito, esse sim é um conceito bem difícil de ser trabalhado, né? O de trabalho, ele dá para a gente circunscrever mais, né? Dar uma tateada. O de dignidade, ele gera muita polêmica, né? E assim, quando se fala de dignidade, pelo menos assim, para a gente que está no universo de pré-vestibular, os meninos lembram, né, da Declaração dos Direitos Humanos, né? A Carta da ONU de 1948, quando se fala, né, na proteção da dignidade humana, mas o próprio texto não define, né? Mesmo porque não era o propósito do texto. Então, o que eu acho que a gente pode tatear para chegar em dignidade humana, né? Pelo menos assim, o que eu costumo trabalhar em sala. Eu costumo trabalhar a noção de dignidade quando a gente conversa nas aulas de filosofia sobre ética, pensando no sujeito ético dotado de algumas características, né? O sujeito ético dotado da consciência de si mesmo, da noção de eu, né? Ou seja, esse ente autorreflexivo, né, subjetivo, a noção que eu tenho de mim mesmo, né, e de estar no mundo, né, da minha dimensão e tudo mais. Esse eu ser dotado de vontade, ou seja, desse impulso de dentro para fora, né? Só que esta vontade, ela diferencia do instinto dos animais, porque esse impulso é um impulso consciente, né? E aí é vontade. Vontade é um impulso consciente. Então, consciente, consciência, né? Portanto, com conhecimento. Eu tenho conhecimento dos meus impulsos. E é por isso que eu posso exercê-los ou não, fruí-los ou não, e por isso que eu posso ser responsabilizado. Ou seja, um ser consciente de si, dotado de vontade, ele é livre e responsabilizável. Responsabilizável frente aos outros. Porque além de eu ter consciência de mim, eu tenho que ter consciência dos outros. A noção de alteridade, né? De alter. Isso, né? Isso. E aí a dignidade ela entra justamente quando este eu não consegue reconhecer os outros. Ou seja, a dignidade existe, e por isso que ela é elemento fundamental para a humanidade, quando o eu é capaz de reconhecer os outros e mais, reconhecer a si mesmo nos outros. Né? Quer dizer, como nós somos ainda filhos da modernidade, né? Tanto que a expressão que se usa é a pós-modernidade. Ou seja, ainda temos conexão com a modernidade. Naquela noção, né, do código cartesiano, né, vamos dizer assim, o fundador da modernidade, né, o penso logo existo, a concepção cartesiana é de que a consciência que eu tenho de mim, ela nunca vai ser a mesma consciência que eu tenho dos outros. Porque a experiência que eu tenho comigo mesmo, ela é tão mais viva que eu não consigo ter a mesma coisa com o outro. Só que essa concepção, de alguma forma, ela foi conduzindo a um isolamento do eu. Aquilo que em filosofia é chamado de solipsismo. Né? Não é uma palavra para as redações, né? Não precisamos disso. Com certeza. Né? Mas a ideia do solipsismo é isso, né? De solipsismo, solilóquio, né? A ideia de um isolamento do eu. E esse isolamento do meu exagerado, como nós acabamos tendo, né, na pós-modernidade, ele faz com que muitos de nós não consigam se enxergar nos outros, né? E é nesse sentido que você elimina a dignidade, né? Então, talvez o maior exemplo do século XX tenha sido o Holocausto, né? O Holocausto judeu, mas também o Holocausto armênio,
que foi executado pelo Império Turco-Otomano contra os armênios na Primeira Guerra Mundial, em 1915. São 2,5 milhões, né, de armênios que foram executados pelo Império Turco-Otomano. Ou seja, o fenômeno do Holocausto ele não é o Holocausto, apenas o Holocausto judaico, né, na Segunda Guerra Mundial. Como também não só atingiu judeus, né, atingiu homossexuais, atingiu deficientes físicos, né, anões, ciganos, eslavos, né, o repertório é hediondo e vasto, né. De qualquer forma, eu não me enxergar no outro faz com que eu anule a dignidade dele. Então, esse é um elemento central na noção de dignidade, né? Quando eu consigo me enxergar no outro e, portanto, há o reconhecimento de humanidade. E talvez a humanidade seja justamente isso, né? A humanidade seja a capacidade que nós temos de nos reconhecer uns nos outros. Né? Quando você elimina isso, né, você é capaz de eliminar o outro, de exterminar o outro. E aí, por exemplo, a gente pode ir para o caso radical do Holocausto, mas a pobreza tira a dignidade das pessoas. Né? Sim. Ou seja, ao ver um indivíduo numa situação de pauperismo extrema, a gente é capaz, às vezes, de não se enxergar naquela figura. Né? Sim. As doenças mentais são capazes de fazer isso. Né? Ou o indivíduo extremamente maldoso. Tanto que, assim, a característica de atribuir loucura ao Hitler é, de alguma maneira, tentar tirar o Hitler do mesmo grupo de humanos que eu, porque seria insuportável imaginar que eu, sendo ser humano como Hitler e ele sendo como eu posso me comportar daquela maneira. Né? Sim. Então, as categorias de exclusões, né, a pobreza, são formas de também tirar a dignidade, né, dos outros. Sim, e que estão muito vinculadas à noção de trabalho, né? A noção de trabalho, não, ao trabalho no sentido que a gente tem aí mais senso comum do emprego, né, da empregabilidade, da estabilidade, do salário, da remuneração. E pensando, voltando um pouquinho à frase lá, né, a ideia que a frase traz, ela permite que a gente, né, eu gosto sempre de falar para a galera quando vai escrever sobre essas coisas, pensar pelo que está por trás daquilo também, né? Porque quando eu falo do trabalho como um elemento para a construção da dignidade humana, eu posso estar dando a entender também que a falta do trabalho implicaria uma falta de dignidade também, né? Isso pode ser interpretado de diferentes maneiras, até para querer justificar e legitimar, por exemplo, exploração. Não sei se você concorda. Que é uma noção que a gente tem, às vezes, acho que crescente, uma noção meio distorcida do que é trabalhar. Até porque na história aí, o trabalho está vinculado, ele tem uma carga de punição também, não tem? No decorrer da evolução. Aí existe Não, a tradição judaico-cristã, né, tem esse elemento. Punição para o homem é trabalhar, né? Os trabalhos e os dias do Hesíodo traz essa noção. E assim, isso é legal de pensar, né? Porque a gente está colocando o trabalho como ligado à dignidade, mas isso é uma noção recente, ou pelo menos assim, né? A gente está levando em consideração o trabalho que também é físico, né? A gente está considerando o trabalho físico e mental, os dois ao mesmo tempo. Sendo que, para gregos, né, e o Aristóteles embora não fosse grego, fosse macedônico, né, ele pode ser uma síntese disso, mas também nos trabalhos dos dias do Hesíodo, também na tradição judaico-cristã, o trabalho de fato é algo indigno, né? Porque na tradição judaico-cristã, a situação de trabalhar ela é pós-pecado original. Então, assim, o trabalho é visto como merecimento punitivo. Basta lembrar da origem da palavra trabalho, né? Vem de trípolis, que é tortura. Então Isso. É ser uma madruga, né? Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, né? O filósofo é ser madruga, né? Valete, ser madruga, tudo filósofo, né? Exatamente. Fala. Não, eu só ia localizar a galera que eu citei, o Hesíodo, né? O Hesíodo tem essa obra, Os Trabalhos e os Dias, e assim, alguns historiadores consideram que ele pode ter tido algum vínculo com Homero, se é que o Homero existiu, né? Também se discute isso. E o Tiago provavelmente foi daqueles que leu Ilíada em uma semana, Odisseia em uma semana. Eu não sei se o Trabalhos e os Dias estava Tava na... Sim. Aí só para Passei por ele também, assim.
tinha um professor das letras, o Sobral, que ele passava Sim. a lista bibliográfica, a lista de livros para ler no curso dele, e aí todos esses livros eram uma semana para ser lido. Então você tinha a Ilíada, uma semana, a Odisseia, uma semana, os Trabalhos dos Dias, uma Eneida, semana, uma semana. a Sempre, Eneida, sempre, uma sempre. semana, a Divina Comédia, uma semana, era só Sim, porrada, sim. como se não Às houvesse algo mais. vezes, às vezes ele pegava, sei lá, tipo o Ivan Ioé, que tem mais de 1000 páginas, e colocava em duas. Assim. Às vezes, entendeu? Pra Então, gente ficar de boa, né? passamos por isso, né? Ah, sim, 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 sim. Né? Trabalhamos, ralamos muito, né? E aí, ô Caetano, a Aí, gente pode. Thiago, ô Frajolinho, Conta, conta. só pra eu Claro. retomar, assim, aí olha só, Relaxa. a lógica dos trabalhos e os dias, né, e aí, óbvio, você me ajuda aí, né, que envolve aquela história do Prometeu e Epimeteu, né, os dois irmãos gêmeos, Sim, sim. e vai envolver a Pandora, né, Prometeu e Uhum. Epimeteu, os dois irmãos gêmeos, né, esse radical, né, Metis, né, ele quer dizer sapiência, sabedoria, né, sagacidade. Então, o Prometeu é quem entende as coisas antes, o Epimeteu é quem entende as coisas depois, né? São irmãos gêmeos. Sendo que o Prometeu tenta roubar o fogo divino, né? O fogo divino dos Isso, deuses. isso. Seria essa ideia de se tornar equivalente aos deuses, né? Óbvio, com algumas aproximações, algo semelhante a comer do fruto da árvore proibida, né? Ou seja, Claro, tem claro, duas claro. árvores aqui que vocês não podem comer. É a do conhecimento e a da vida, né? Sim, sim. Então, Prometeu tenta roubar o fogo divino, é descoberto lá por Zeus, sai vazado, né, do Olimpo, e aí os deuses, em punição, acabam enviando, né, a caixa de Pandora com essa mulher conduzindo a Pandora. Né, a portadora dos males também é uma mulher, assim como Eva, que induz a comer a maçã e tudo mais. Sendo que o Prometeu, ele alerta o irmão dele, né? De olha, se os deuses Uhum. enviarem alguma coisa, não aceite nada dos deuses. Para usar um vocabulário jovem atual, eles vão nos trollar, né? E aí, e aí a Pandora chega com a caixa. O Prometeu tinha dito para ele não aceite, mas não tinha explicado por quê. E o Epimeteu fica naquela, não, mas o Uhum. que aconteceu? Não, só não aceite nada. E aí eles recebem a caixa, o Epimeteu acaba abrindo a caixa, de lá saem todos os males da humanidade, todas as desgraças, né, a discórdia, a morte, as doenças. E aí ele se toca de, era a caixa que meu irmão, né, não tinha falado para não abrir. Mas como ele é o Epimeteu, o cara que entende as coisas depois, né, já era. Ou seja, eles são, o fato de serem irmãos gêmeos é a natureza humana, né? Pode entender as Uhum. coisas antes, pode entender as coisas depois, né? Ou seja, e o último elemento da caixa é a esperança, né? Que é aquilo Sim, que sim, sim. mantém o ser humano na ativa, né? Mas no fundo é essa guerra perdida, né? A gente vai morrer e pronto, né? Mas estamos Uhum. aqui numa véspera de feriado, né? Do Dia do Trabalhador, né? Exatamente, Trabalho. exatamente. Depois eu comento, né? Exatamente. Porque é o Dia do Trabalhador no 1º de maio. Mas no Dia do Sim, sim. Trabalhador, lembrando a condição humana, que é, ao estar separado dos deuses, expulso do paraíso, você tem agora que trabalhar porque você é finito, né? E o ser Uhum. humano luta contra a finitude dele, né? Depositando o sêmen, depositando o esperma na terra para tirar o seu alimento e ficar vivo dia a dia, e depositando o sêmen, a semente, no homem e na mulher, ou seja, os dois fizeram merda e os dois vão ter que ficar juntos, faz parte da condição humana, né? Para ver se eu consigo ficar vivo nos meus descendentes, né? É a minha tentativa de deixar o meu rastro no mundo, né? Uhum. Então, se você quer ficar Isso, eterno, tenha filhos, né? E não fique postando o que você come no Instagram. exatamente. Trabalhe, né? Trabalhe. Tem Vai, a famosa expressão lá do tenha um filho, plante uma árvore e escreva um livro, né? escreva um livro, exato. Relacionado com a produção. E aí, cara, a gente pode pensar, porque olha só, um tema como esse, né, é quase assim automático que se a gente for escrever sobre ele, a gente acabe fazendo uma trajetória histórica mesmo, né? Assim, né, Uhum. de como que isso é modificado, até porque, né, esses discursos acerca do trabalho, seja pelo lado da mitologia grega, seja pelo lado do cristianismo, da tradição judaico-cristã, eles não entravam em questões que hoje são muito, hoje assim, né, já há muito tempo, são muito fortes e decisivas, são, por exemplo, questões de classe, né?
mas foram discursos utilizados para legitimar, por exemplo, que alguém trabalhasse mais, né, outro trabalhasse menos, outro não trabalhasse, certo? Não, então, E aí você vai... Eu tinha citado o Aristóteles. Ah, tá. Uhum. Não, de boa. E aí? Eu vou só terminar. E aí você vai percebendo como que, se a gente for olhar a própria história do Brasil, que eu acho que é um caso muito, muito peculiar, muito particular também, né? Com toda a questão da escravidão e o legado que ela deixa, as péssimas condições de trabalho e tudo, e mesmo assim, essa ênfase, esse quase fetiche do trabalhar muito, produzir, né, que acaba gerando um grande mal-estar mesmo, né, para a nossa sociedade, a partir de valores ou de noções totalmente equivocadas, né? Porque para muitos de nós, ou para nós meros mortais, a gente tem aquele impulso, aquela ideia de que quanto mais trabalhar, a nossa vida vai ser melhor. Só que isso não acontece na prática, né? E isso vai, né, reforçando um ciclo que é perigoso, porque esse é um ponto que eu queria colocar também, porque a gente percebe o quanto que vai predominando em muitas pessoas, por falta de conhecimento, por uma série de motivos, uma visão meio conformista. Do tipo, é assim mesmo, sempre foi assim com meu pai, vai ser assim comigo, né? Então, acho que é interessante também pensar que as coisas não precisam ser como são, né? Que há um processo aí por trás e que ele pode ser modificado. E eu acho que esse momento agora da pandemia, do distanciamento, do isolamento, de tudo que a gente está vivenciando, nos está colocando cara a cara com questões como essa. Não sei se você concorda. Cara, a colocação lá da sociedade do cansaço, que eu queria trabalhar a ideia de trabalho imaterial, de capital imaterial, vão muito nesse ponto. Inclusive, nisso que você tocou, de ser possível uma mudança, né? Eu só queria, até para dar aquela linha histórica, né, que você comentou, do ponto de vista mental, do ponto de vista das ideias, eu tinha começado assim, do Aristóteles, mesmo não sendo grego, dele poder ser uma síntese, né, desse pensamento grego, como o trabalho sendo algo indigno, né? E identificar que o que se considerava digno na lógica aristotélica, grega, e que serve para Roma, né? E que tem a ver com o exercício da cidadania, o exercício da política, o exercício da reflexão, isso não é trabalho, né? O trabalho é aquilo que era feito pelos escravos. E existe neste mundo uma convicção que só vai ser quebrada, Revolução Francesa, Revolução Industrial, de que as pessoas nascem, são desiguais e que cada um tem que ganhar o seu de acordo com a sua condição natural, né? E aí, alguns meninos eu sei que também conhecem essa reflexão. O Aristóteles considerava que uma vida digna, né, era uma vida de exercício do talento. E um talento é algo que o universo te dá, né? O universo te concebe, ou seja, a gente faz parte de algo maior, desse cosmos, né? Desse todo que tem uma lógica própria, né? Que é dotado de uma racionalidade. A gente está integrado a isso. E cada um de nós, ou pelo menos assim, uma parte de nós, uma minoria de nós, nasce dotada de talento. Uma vida digna de quem nasce com talento é exercitar o seu talento, aprimorar o seu talento, né? Quem não nasce com talento deve trabalhar para quem tem talento se exercite. Então, o exemplo que eu até brinco em sala é o Messi se exercita, o resto do Barcelona trabalha. Ou seja, não se espera do Messi que ele marque lateral, que ele cumpra funções táticas, que ele cumpra funções defensivas. Se espera do Messi, né, que ele simplesmente aflore o futebol, né? O Messi é um fenômeno, porque a palavra fenômeno vem de aparecer, né? O Messi é um fenômeno porque através do Messi o futebol aparece, né? A lógica fenomenológica, né? Então, ele é o melhor. E essa é uma mentalidade que perdurou durante o período medieval, né? Então, não há frase mais incorreta do que o trabalho enobrece. Para o nobre, o trabalho não enobrece, né? Isso é uma adaptação protestante, calvinista, já na Idade Moderna. E justamente... Trabalho significa o homem, né? Exato. Mais ou menos essa ideia aí. Exato. E aí é justamente ao longo do desenvolvimento da classe burguesa, do sistema capitalista e no amadurecimento dele, que vai haver essa mudança de chave em relação ao trabalho.
como trabalho algo dignificante, né? O trabalho como marca da condição humana e o modo, inclusive, como o ser humano se aproxima de Deus nas suas várias atividades humanas, né? O próprio Kant já é uma mudança, né, de divisão nisso, né? Eu até destaco, assim, eu não costumo, nas aulas de filosofia, ficar dando, ou fazer questão de dar dado biográfico para justificar a filosofia, porque as ideias do filósofo têm que se justificar por si mesma, né? Mas, eventualmente, os dados biográficos, né, parecem ser legais. O Kant não era uma figura considerada prodígio, assim, né? Ele era um estudante normal, mediano, e que só teve acesso a estudo porque a comunidade religiosa da qual ele fazia parte reconheceu o esforço dele e meio que pagou o estudo para ele. E o Kant dava aula na universidade, como em geral os professores davam. Não tinha salário e eram os próprios alunos matriculados que pagavam pela aula. Só depois, quando você era contratado, que você tinha lá uma remuneração estabelecida pela universidade. O Kant ele dava 9 disciplinas e ainda tinha 12 alunos particulares. Trabalhava igual um cão. Só quando ele foi realmente contratado aí pelo reconhecimento, que ele foi, inclusive, desenvolver o pensamento dele. E o Kant é a crítica ao Aristóteles. Ou seja, o que importa não é o talento, o que importa é o trabalho. Porque eu posso ser talentoso e usar para o mal. Ou seja, eu posso ter um bruta do talento em engenharia e usar para assaltar um banco. Então, o que importa é o esforço. E é uma nova mentalidade que está sendo construída. Né? Entendi. Aí, esse aspecto do elemento de classe leva em consideração a lógica da exploração do trabalho, que eu nem vou desenvolver porque os alunos têm mais acesso a essa informação. Mas o que é fundamental aqui é considerar que na lógica dos teóricos de esquerda, e é óbvio que o Marx é a grande influência, né? Como o trabalho é algo do ser humano, né? Quando eu sou alienado do meu trabalho, eu posso recuperá-lo. Ou seja, eu posso fazer algo para mudar essa estrutura. Mesmo porque essa tradição marxista, ela identifica em um grupo social, né, os detentores da exploração. Então eu posso ir lá e direcionar a minha revolução, a minha mudança, a minha indignação para esse grupo. Agora, o fenômeno que é apontado hoje, e aí vamos ver se tem tempo de eu desenvolver um pouco aqui do Tio Han, né, da sociedade do mas o que rola muito hoje é que com essa mentalidade do empreendedor, né, como se o self-made man pudesse ser cada um de nós, ou seja, compra uma bicicleta e começa a fazer entregas, né? O esforço está aí. O Bogado, inclusive, fez uma postagem no Twitter dele, relatando o ano que ele ficou na Rinodê. E o quanto havia essa mentalidade coach, né, dos líderes, se você não está conseguindo fazer as vendas, se você não consegue atrair mais pessoas, é porque você não está se esforçando, é porque você não está buscando. A mentalidade do loser, do fracassado, sabe? Você que tem que correr atrás, você tem que ser um hipercomunicador, né? Você tem que ser uma figura multitarefa. Tudo isso está na teoria do Byung-Chul Han, né? No Sociedade do Cansaço, né? Esse homem multitarefa. Jornalistas hoje perderam especialidades, né? O mesmo jornalista tem que saber fotografar, editar. Se a moda pega, nós professores agora vamos ter que dar aula, gravar os nossos vídeos, editar os nossos vídeos, subir os nossos vídeos. Temos que ser exímios comunicadores nesse veículo aqui, ter uma edição atrativa. Temos que fazer os vídeos no tempo da internet, 9 minutos, 40 minutos, ninguém fica na porra desse vídeo. Quem é que vai ficar nessa live aqui? Né? Com a gente falando hora. Então, falando sobre trabalho, véspera de feriado, internet assim, ruim. Não, e outra, tem a ver com... Então, assim, tem a ver com isso, né? A gente está numa situação de pandemia, uma crise generalizada, né? Algo, às vezes, muito maior do que a gente consegue dimensionar, inclusive no Brasil, que os dados são subnotificados, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm na escala dos milhões de testes, né? A gente tem na escala dos 1000 testes. A gente tem quase testes quanto o número de mortes, né? Um negócio absurdo. Então, e ao mesmo tempo, estamos aqui, sabe, pensando em preparar o vestibular, tarará, tarará. Então, é tudo muito over, né?
Sim, sim. Ô, Caetano, rapidinho. Deixa eu só reforçar, porque pra galera que tá aí rodando, tem uma caixinha aqui que é uma caixinha para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Né? Só para dar uma reforçada assim, porque eu desativei os comentários para não ficar instável, né? Mas só queria reforçar isso aí, porque pode ter gente entrando. Mas volte, por favor, desculpa aí. E aí vira uma lógica do trabalho totalitário, né? Ou seja, a gente passa a trabalhar a qualquer momento. Mesmo porque nós temos tecnologia que justifica isso, né? Ou seja, eu te mandei um e-mail, abre o seu celular e veja, né? Sim. Eu te mandei o WhatsApp. Então, o trabalho é total. E nessa lógica de que cada um pode ser o próprio empreendedor, cada um pode ser a própria empresa, né? A MEI, o microempreendedor individual, né? Faz com que você seja o próprio explorador. E se você é o explorador de si mesmo, e o que é muito doido, né? A gente vive uma liberdade coercitiva. Essa é a expressão que o filósofo sul-coreano usa, né? Ou seja, a gente. É uma expressão boa, hein, cara? Essa é uma expressão boa. Eu vou escrever o nome dele aqui depois. Vou escrever o nome dele depois aqui pra galera. Uma liberdade coercitiva, porque ao ser empreendedor de si mesmo, você se sente livre. Mas há uma pressão para que você faça isso, né? Sim. E se por um acaso eu sou o explorador de mim mesmo, e ao ser o explorador de mim mesmo, qual é o nível, qual é o patamar? Ou seja, não tem um parâmetro, né? A escala é sempre ascendente, a escala é sempre assim. Você pode sempre mais, né? Vamos pensar no filme Cisne Negro, por exemplo. Né? Exato. A personagem lá da Natalie Portman, né? Que é um filme excepcional, inclusive. Se alguém não viu aí, que veja, né? É do Aronofsky, né? Que é o diretor, né? Sim. Ele fez o Requiem para um Sonho. Chamado Mãe. Ele fez o Requiem para um Sonho, né? Fez o Mãe. E ele fez aquela versão do Noé. Ele fez aquela versão recente do Noé. Perfeito. Diretosaço, assim. A personagem da Natalie Portman, ela vai até o esgotamento total em busca daquela perfeição. E não, embora assim haja uma expectativa da mãe, uma pressão do treinador, a pessoa que mais se explora é ela mesma, né? Ela vai até as últimas consequências, né, num processo de autodestruição. Esse filósofo sul-coreano, ele tem uma formação heideggeriana. E tem um conceito do Heidegger, que é o famoso ser para a morte, né? De que a morte é o direcionamento do ser humano e a morte é o que dá sentido, né? Ou seja, se deparar com a morte, ser consciente da morte, é o que dá sentido para a vida humana. Ou seja, a vida humana que não tem sentido nenhum metafísico, ou seja, na lógica do Heidegger, né? Não é Deus, não é o Estado, não é a família, ou seja, cada um de nós, mas nós só vamos conseguir dar significado efetivo à nossa vida quando encararmos a condição finita humana, né? E a morte, ela ronda a todo tempo, né? Então, a morte dá significado porque se fôssemos eternos, né? Fazer o Enem desse ano, fazer o Enem daqui a 1 milhão de anos não faria diferença nenhuma. Ou seja, se não há um prazo de validade, as coisas perdem sentido de ser feita agora ou depois, né? Eu costumo brincar em sala que no período de colégio, quando se passa um trabalho, né, para fazer em casa, se faz o trabalho na véspera, se estuda para a prova na véspera. Ou seja, o dia da prova é como se fosse a experiência de morte. E aí, quando a prova, é agora. Ou seja, aí agora se eu não estudar, né, aí não tem como, ou seja, agora ganhou sentido. Mas quando a prova está distante demais, né, quando a coisa está muito longe, quando a gente tem um pequeno de experiência de eterno, as coisas perdem significado. E o Rum, ele vai colocar que essa lógica do empreendedor de si mesmo, essa uberização, né, que tem acontecido, né, o fenômeno do... como é que é o do aplicativo de chamar? É a uberização mesmo, né? O iFood, Uber, aquela coisa toda, né? É a precarização do trabalho, né? O empreendedor de si mesmo, ele faz com que o ser para a morte seja radicalizado. Radicalizado não como aquilo que vai dar sentido à minha vida,
mas a pessoa que vai morrer de trabalhar, esgotada, e não vai ter dado sentido à vida dela, né? Ou seja, vai ser nesse excesso produtivo, e aí? E você fez o que da sua vida, né? Lá no seu leito de morte, você vai dizer que você fez o quê? Realizou o quê? O que você cultivou, né? Eu tô muito com Titãs na cabeça, a música do Titãs, Epitáfio, né? Que eu devia ter feito, Sim. eu devia ter feito isso mais, devia ter feito aquilo mais, devia ter feito isso mais, né? Se eu soubesse, eu devia ter amado mais, eu devia ter brincado mais, eu devia ter saído na chuva, eu devia ter visto o sol se pôr, né? Então, alô, tá todo mundo escutando aí? Tá escutando? Ah, que apareceu um barulhinho Cara, aqui. sim. É o meu celular, tinha alguém resolvendo me ligar nessa hora aqui. Cara, só para fazer uma brecha aqui rapidão, tem um filme que eu sempre indico para os alunos, um filme que faz uma reflexão sobre tempo e que também tem uma noção boa sobre isso aqui, que é um filme que eu gosto muito, se chama Mais Estranho que a Ficção. Ele é um filme leve, no sentido assim, de que ele tem uma coisa de comédia, ele é um filme metalinguístico, que ele fala sobre escrita também, mas a história do protagonista é exatamente essa, entendeu? É um determinado momento em que ele tem que se deparar, em que ele se depara com a iminência da morte, e começa esse processo de caramba, né? Eu vou morrer, e aí o que foi que eu fiz, né? Eu estava aqui, curiosamente, ele é um fiscal da Receita, né, federal, né? Aquele cara assim, imerso no trabalho, sem amigos, sem família, morando sozinho com um gato, que é bastante simbólico ali, né? Eu sempre falo para os meninos, né? Tem que estar morando sozinho com um gato, né? Ou seja, que sugere ali, né, aquela frieza, enfim, aquela coisa toda brincando. Né? Só que o jogo do filme é porque né, o filme tem duas instâncias, né? Você tem uma escritora escrevendo a história, e a história é a história desse cara, entendeu? Aí, num determinado momento, ele ouve ela escrevendo, ele ouve a narração dela, ela narra o filme em off. Aí ele ouve ela falando que ele vai morrer. Aí, a partir daquilo ali, que é um filme, aí que o filme se torna, né, mais interessante, enfim, aquela coisa toda. Mas é um filme que cruza bem essa reflexão toda, assim, de uma maneira um pouco mais leve, mas que coloca esses pontos todos. Que a gente vai, enfim, eu tô muito condicionado pelo Machado, enfim, esses últimos dias andei falando bastante dele, e sou suspeito, né, obviamente. Mas o Machado, ele trazia uma coisa que era muito forte na literatura dele e que ainda hoje está aí, né, como marca aqui do Brasil. Inclusive, eu queria que depois você entrasse um pouquinho mais especificamente aqui na realidade do nosso país, assim, em tudo, né? Não que, bom, a gente já falou, mas só um pouco mais específico, que é o quanto que a gente acaba, a partir do momento que você cria um certo discurso, né, você estabelece um certo discurso ali bem feito, bem encadeado, bem organizado, mesmo para você pregar as coisas mais absurdas, a forma do discurso vai assumindo um grau de verdade e as pessoas vão tomando isso. E isso contribui para uma naturalização de coisas tipo abomináveis. Por exemplo, você já viu quanto que entre nós, e aqui eu me incluo, né, entre nós é comum a gente ficar numa espécie de competição de cansaço, competição de trabalho, competição de, olha, eu tô com tanto, vamos pensar no nosso caso, eu tô com tantas aulas, não, mas eu estou com tanta, não, mas eu trabalhei sábado, não, mas eu trabalhei domingo, como, né, celebrando isso de alguma maneira, né, como se estivesse correndo atrás de um tipo de prêmio, né, e a gente vai naturalizando esse tipo de coisa, né, como vai naturalizando a questão do trabalho precário que a gente tem aí, né, inclusive porque tem um certo grau, você vê o carinha, pô, de capacete colorido, mochilinha colorida, na bicicleta descolada, então soa como um trabalho, digamos assim, descolado, né, uma coisa assim, né, e isso está dentro de uma esfera de modificação no trabalho, né, que é mundial, também atinge aquilo que é mundial, e que precisa ser bastante discutida, ou seja, que não pode ser simplesmente naturalizada, que era aquele ponto que eu tinha colocado da visão conformista. Para os alunos, assim, de modo geral, e não só para esse tema, é muito importante que ao fazer essas constatações, que a gente reflita sobre isso, que a gente marque, né, a opinião dizendo que essas coisas não são coisas boas, não são coisas positivas, mas que a gente não caia na visão fatalista, tá? É muito importante isso. Né? Por mais que o cenário não seja, às vezes, favorável, é importante que na hora de escrever a gente não caia na visão fatalista, né? De tipo, olha, vai tudo por água abaixo mesmo, né? E já era. Tá? Então, esse é um ponto aí que eu queria colocar. Mas, por favor, eu falei do Mais Estranho que a Ficção, né? Fica essa outra dica aí. Tem outros filmes para indicar também. Vamos lá.
isso é muito reflexo da ordem neoliberal que se instaurou ali a partir da década de 70, né, 80, né? Ou seja, na lógica histórica, né, o neoliberalismo vem fazer a sua crítica à forma que o capitalismo se comportou para solucionar a crise de 29, né? Então, a referência para os meninos é o keynesianismo, né? E Isso. esses teóricos neoliberais, eles já estão atuantes, fazendo as suas críticas, logo ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Nas famosas escolas austríacas, né, com von Mises e von Hayek, e na escola de Chicago, com o Milton Friedman, eles já estavam ali. Só que a lógica keynesiana, né, ela, vamos dizer assim, ela recuperou tanto o capitalismo, ela deu certo, que naquele momento as críticas ficaram abafadas. Mas como os gastos e as dívidas estatais vão aumentando, o discurso que se teve, né, quase que hegemônico ali da década de 70 para a década de 80, era uma retirada do Estado, o que implicava, né, numa flexibilização das leis trabalhistas e das condições de trabalho. Então, por exemplo, na reforma que teve no Brasil agora em 2017, né, tem coisas como determinados trabalhos que são considerados insalubres, né, eles não poderiam ser feitos por uma trabalhadora que estivesse grávida, né, gestante. E a reforma trabalhista agora colocou que se ela tiver um laudo médico, né, dizendo que aquele trabalho, mesmo sendo insalubre, né, não vai trazer grandes consequências, não vai contribuir, né, para uma gravidez de risco, algo assim, ela pode exercer, né? Então, de fato, você vai fechando determinados laços, né? A demissão de trabalho, por exemplo, ela tinha que ser efetuada no sindicato, né, com a presença do advogado sindical e do advogado da empresa, né, do responsável da empresa está fazendo a demissão. Agora ela pode ser feita dentro da própria empresa, né, com a presença do advogado sindical, mas pode ser no ambiente da empresa. O que, obviamente, dá uma outra dimensão para a coisa, né, porque a capacidade de pressão, né, quer dizer... Então, essas flexibilizações, né, a jornada que podia ser de 8 horas diária, né, agora ela já pode se estender entre um turno e outro, que era de 1 hora de pausa, agora pode ser de meia hora. Então, isso, exato. Né, o horário de almoço, né, há toda uma questão aí. E isso tudo atinge esse trabalho material que a gente está considerando. Para carga horária de trabalho, né, o deslocamento dentro da empresa era considerado, né, o período que o trabalhador está se deslocando, né, ou está se vestindo, está se preparando, isso tudo agora é descartado para considerar como hora de trabalho, né? Então, se ele está se deslocando mesmo dentro da empresa, e é uma empresa grande, né? Sei lá, imagina uma dessas grandes indústrias, aquilo não é contabilizado como hora, né? E isso tem a ver com esse trabalho clássico, né? Esse trabalho material. Eu vejo a pessoa fazendo esforço físico e mental. Mas tem essa outra dimensão que é o que eu estava chamando a referência, né, do filósofo austríaco, e que é uma base para entender o Rank também, que é desse trabalho imaterial. Porque o que eu citei lá do Bogado no Twitter, né, fazendo um relato da experiência dele na Rinode. Ou seja, quando você é um empreendedor ali da Rinode, né, a qualquer momento você pode vender o seu produto para as pessoas, né? Sendo que esse momento que você pode estar vendendo o produto para as pessoas, que a qualquer momento, na festa de família, no descanso, no clube que eu fui, né, esse trabalho, ele não é exatamente quantificável. E fora que para esse cara ser um bom vendedor, ele tem que se qualificar de bens culturais, de comunicação, de referência, que não são coisas que ele adquire na empresa, não são coisas que ele vai lá e faz um workshop pago pela empresa. Não, você tem que buscar atrás, você tem que buscar referência. E aí o cara tá de noite antes de dormir vendo vídeos no YouTube, né, de como trabalhar bem aquilo, como ter acesso àquele conteúdo. E aí vai se desenvolvendo a lógica do conhecimento como a principal forma de trabalho. E não necessariamente o trabalho material clássico. Só que o conhecimento, como é que a gente mensura isso, né? E aí, é engraçado isso, porque o conhecimento ele não é mensurável para a remuneração, mas ele é mensurável para valorizar o produto, né? A Ju deixa eu te avisar rapidinho aqui. A Ju fez comentários. Ela vai acabar em 20 segundos, aí eu vou abrir outra, tá? Porque o limite é 1 hora, beleza? Mas tranquilo, só pra você saber aí.
tá? Agora 10 segundos, mas não estranha. Se você quiser esperar, eu já abro outra e você retoma. Fica tranquilo. A Ju tá falando aqui, né? Não, eu espero. Pode acabar aí, a gente volta.